pessoas que a Érica quer convidar. E depois eu vou fazendo, que é isso que eu vou explicar aqui. Já. Vou abrir agora. Ó, tá ligado. Boa tarde a todos. Havendo número regimental, eu declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares e aos presentes que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara e, com a nova tecnologia, ela permite a interação daqueles que acessam a página da comissão online com estes deputados através da audiência pública pela internet. Informo ainda que as imagens e áudios estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento da deputada Érica Cocai, aprovado por esta comissão para discutir o exercício profissional do psicólogo, a ética e o respeito à homoafetividade. Gostaria de convidar a deputada Érica Cocai para compor esta mesa. Escolhe. Eu vou, na hora que eu sair, você senta aqui. Na hora que eu sair, você senta aqui. Eu convido para compor a mesa os senhores Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A senhora Ana Paula Uziel, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. O senhor Francisco Cordeiro, consultor nacional da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, no Brasil. Eu comunico aos senhores membros desta comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos,
tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Antes de dar início aos trabalhos e passar a condução desta reunião de audiência pública à deputada Érica Cocai, como é uma tradição nesta Comissão de Seguridade Social, eu gostaria de explicar a todos os presentes, enfim, dar um pouco de luz a esse debate, que já houve uma reunião de audiência pública que foi proposta à época pelo deputado, se não me engano, Marco Feliciano, ou pastor Eulíquio, não me lembro, em que houve um debate, e esse debate não conseguiu contemplar todos os olhares, todas as opiniões que os deputados necessitam para poder fazer a votação deste projeto de lei. E então, de uma maneira democrática, a deputada Érica Cocai e o deputado Marco Feliciano acordaram com esta presidência de nós fazermos hoje esta audiência pública, que será conduzida, presidida pela deputada Érica Cocai, basicamente com membros que ela entende necessários para colocar a sua visão sobre essa questão. E no próximo dia 20 de novembro próximo, a audiência pública, por mim, requisitada, solicitada, na qual eu presidirei, onde haverá 2 debatedores convidados, sugeridos pelo deputado pastor Marco Feliciano, e 2 convidados sugeridos pela deputada Érica Cocai, para que eu modere esse debate, aonde haverá, aí sim, o contraditório, e na sequência nós colocaremos o PL em discussão na outra sessão da Seguridade Social, para iniciarmos o debate. Eu entendo que este tema é um tema que tem suscitado um debate muito acalorado. Eu peço à deputada Érica Cocai que conduza essa audiência pública. Peço aos senhores convidados e aos senhores parlamentares que procurem fazer um bom uso desse debate para que as posições possam fortalecer a Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão que trata do tema. Deputada Érica Cocai, deixo os trabalhos desta audiência pública sob sua presidência, não sem antes agradecer a todos os convidados que se dispuseram a aqui estar para colaborar com esta audiência pública de um tema tão relevante. E a deputada Érica Cocai vai indicar, provavelmente após essa audiência pública, qual desse debate, quais são aqueles olhares que ela entende como parlamentar que ela vai sugerir para essa audiência, com o contraditório, aí sim, para nós esgotarmos completamente a fase de discussão no âmbito dessa comissão. Então, deputada Érica Cocai. Bom, então, dando início à nossa audiência pública, para discutir o exercício profissional do psicólogo, a ética e o respeito à homoafetividade. Essa audiência pública, como aqui já foi bem discorrido pelo nosso presidente Mandetta,
ela vem no intuito de fazer um contraponto às ideias que foram aqui apresentadas e que, em verdade, foram apresentadas, penso eu, sem estar sob a luz do que a ciência já evoluiu, do que a ciência aponta, e sem estar sob a luz da dignidade humana, ou seja, sem estar sob a luz dos direitos da pessoa humana. Então, portanto, há necessidade de que possamos fazer uma discussão acerca, primeiro, do Código de Ética do psicólogo, do exercício da função, mas eu diria, não é apenas o Código de Ética dos psicólogos, que aponta com o exercício profissional ético, que significa respeitar o outro na sua forma de ser, respeitar o outro na sua forma de ser. Eu penso que nós temos esse preceito assegurado no Código de Ética do Serviço Social, em outras profissões, do exercício de outras profissões, que significa a utilização do conhecimento e do saber específico que se concretiza através de um diploma ou do exercício profissional, de você estar utilizando esse instrumento ou este saber construído na perspectiva de assegurar a dignidade humana e na perspectiva, inclusive, de desconstrução, no caso da psicologia, dos sofrimentos psíquicos numa sociedade onde existe tanto sofrimento, diria eu, desnecessário, tanto sofrimento desnecessário. Não é? Penso que atingir a liberdade de amar, atingir a liberdade de ser, atingir a liberdade de expressar a afetividade é impor um sofrimento que é absolutamente estar em antagonismo ao exercício de uma profissão que visa, dentre outras coisas, fazer a prevalência da dignidade humana. Por isso nós estamos fazendo essa discussão e há uma sugestão, enfim, acatada por esta comissão, do presidente da comissão, na perspectiva de que nós venhamos a fazer uma terceira audiência pública, porque existe um projeto de decreto legislativo nesta casa que busca, enfim, alterar o Código de Ética dos psicólogos para possibilitar que haja a conversão, ou seja, da homoafetividade, como ignorando, inclusive, penso eu, ignorando o fato de que não existe mais uma patologização, não é considerado uma doença, se não é doença não pode se curar, a homoafetividade há muito tempo, há décadas, que já não consta mais do Código Internacional de Doenças, portanto, não era uma doença. E penso que todas as vezes que se tentou afrontar o desenvolvimento da ciência, perde a humanidade, porque ela mergulha no obscurantismo. Acho que tanto a ciência quanto a religião são instrumentos importantes do exercício de humanidade, do exercício da condição humana, mas quando a ciência ou a religião busca afrontar a ciência, nós tivemos muitas sequelas no desenvolvimento da nossa própria sociedade. Eu vejo, por exemplo, faixas que defendem uma posição e um projeto de decreto legislativo baseado numa construção religiosa, inclusive colocando em risco o caráter laico do Estado, que é o que assegura, dentre outras coisas, o seu caráter realmente público e o seu caráter realmente democrático. Então, portanto, essa audiência pública, no dia de hoje, ela visa contribuir para jogar a luz da ciência, a luz da dignidade humana, a luz dos respeitos ao direito do outro, a luz da ética profissional, porque as profissões não podem servir para o obscurantismo, não podem servir para atormentar, não podem servir para provocar o sofrimento, não podem servir para anular o outro, não podem servir para impedir que o outro exerça a maravilhosa e mágica e, às vezes, tortuosa condição humana. Por isso, estamos aqui no dia de hoje. Então, nesse sentido, é que vamos dar início a partir dos parâmetros já aqui apontados pelo presidente desta comissão. Nós vamos conceder um prazo de 15 minutos para cada um dos expositores, depois nós vamos abrir para os parlamentares, que terão um prazo de 3 minutos, seguindo-se aqui o que prevê o regimento e o que já foi abordado pelo presidente desta comissão, deputado Mandetta. E eu vou começar
chamando o Francisco Cordeiro, já anunciando que ele tem um compromisso e que terá que se retirar, talvez não permaneça até o final desta audiência pública, mas nós agradecemos imensamente a presença do Francisco Cordeiro, que é consultor nacional da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil. Agradecemos muito a sua contribuição neste debate. Então, passo a palavra para o nosso convidado, Francisco Cordeiro, que é consultor nacional da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Eu quero agradecer à deputada Érica Cocai o convite que foi formulado e endereçado à Organização Pan-Americana da Saúde, à Organização Mundial da Saúde. Eu sou consultor de saúde mental da OPAS Brasil e queria registrar, além das presenças de todas as pessoas aqui, dos deputados aqui presentes, também a presença do Dr. Jorge Rodrigues, que é o assessor principal de saúde mental da OPAS com sede em Washington, que está em missão aqui no Brasil e que a gente convidou para participar dessa atividade também, para também situar um pouco como é que anda essa discussão aqui no Brasil. Como a deputada Érica já falou, eu vou ter que sair um pouquinho antes, certamente antes do término do debate, mas quero dizer que eu sou um assíduo frequentador do site dessa comissão na internet e que baixo todos os arquivos de áudio para acompanhar as discussões que têm sido feitas quando eu não posso estar presente. A minha apresentação vai focar única e exclusivamente a partir do ponto de vista da saúde pública, né? Não é de outro ponto de vista que eu estou falando. Então, pode passar o próximo. Então, essa primeira frase já foi dita pela deputada Érica Cocai, né, que a homossexualidade não é doença, então não requer tratamento. Isso já não consta da Classificação Internacional de Doença desde 1990. Então, acho que é importante o ponto de partida e dizer também que a discussão, né, da Classificação Internacional de Doenças é um processo muito longo e muito complexo. Ou seja, são convidados especialistas, são convidados estudiosos, pesquisadores, para discutir o que entra e o que não entra nessa classificação. E isso, ao final, é ratificado por todos os países membros que são signatários, que são parte das Nações Unidas. Então, quer dizer, essa afirmação ela não é de agora, ela já vem de um longo tempo e de uma longa discussão. Então, derivado disso, do ponto de vista, né, da saúde pública, não nos parece adequado criar uma demanda de saúde que não existe, para que aí possa ser feito algum tipo de intervenção, para basear ou para justificar algum tipo de intervenção. Então, eu, apesar de não estar representando o Conselho Federal de Psicologia, também sou psicólogo, e na minha prática clínica, quando estava pensando nessa apresentação, também pensei nisso. Olha, o que se pretende curar quando não se fez uma demanda, quando não se formulou algum tipo de questão? E lembrar também, que não está na apresentação, mas queria lembrar também que não só para os profissionais médicos, mas eu acho que para os profissionais de saúde, de uma forma geral, rege uma regra que é, em primeiro lugar, você não causar danos. Acho que como primeira intervenção possível, que é de não aprofundar o sofrimento, de não criar um sofrimento. Ou seja, me parece importante fazer essa retomada, que seria parte de um princípio ético para todos os profissionais de saúde. No próximo. Dizer que a diversidade é intrínseca à humanidade é quase óbvio.
mas é importante ratificar isso, né? É importante mencionar isso e, obviamente, derivado dessa diversidade que faz parte da humanidade, ela, consequentemente, faz parte da sociedade que a gente vive. Então, não há como desconhecer esse tipo de realidade, de constatação. E, do ponto de vista, né, da democracia, é importante reconhecer que respeitar as diferenças faz parte desse convívio. Acho que, inclusive, essa casa fazem parte, enfim, deputados e deputadas, senadores e senadoras dos diversos matizes, enfim, ideológicos e com posições diferentes, mas se convive de uma forma democrática. Às vezes com mais tensão, com menos tensão, mas é uma casa que respeita as diferenças. E isso não é diferente quando a gente sai da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Na verdade, esse princípio deve reger a convivência das pessoas, né, e não só de alguns locais. Então, nos parece importante ratificar e apontar que desconsiderar que existe uma diversidade e que é preciso suportar e conviver com a diferença, negar essas diferenças, negar as diferenças que existem entre as pessoas, pode potencializar esse surgimento de alguns controles ou de ferramentas que estão dirigidas a grupos com características muito específicas. Ou seja, isso certamente induz ao desrespeito, à intolerância, ao preconceito e ao estigma. Então, talvez esse slide sintetize de uma forma muito, muito simples, né, e enfim, que pode ser comentada ou, enfim, discordada, mas o que a gente acredita como sendo uma possibilidade de uma convivência social, né, e desconhecer a característica talvez mais marcante das pessoas, que é a diversidade entre si, pode levar a esse tipo de direcionamento a grupos específicos que, teoricamente, não fazem parte de uma uniformidade, ou seja, de um pensamento ou de características que existem na sociedade. O próximo. E do ponto de vista da saúde, mais especificamente, a saúde é um direito humano, né? É um direito, a saúde é reconhecida como direito humano, e isso eu coloco aqui algumas citações desde a Constituição Federal, e que é um direito de todos, para todas as pessoas, sem nenhum tipo de classificação ou de ordenamento, ou seja, alguns podem ter mais saúde, outros podem ter menos. Da mesma forma, a Agenda de Saúde para as Américas é um documento, né, que foi aprovado na Organização Pan-Americana da Saúde, né, de 2008 a 2017, em que reconhece que os representantes dos Ministérios da Saúde da região das Américas, reconhecem que os direitos humanos eles são princípios e valores inerentes à Agenda da Saúde, ou seja, eles não estão descolados da Agenda da Saúde, né, direitos humanos e saúde. Da mesma forma, na Constituição da Organização Mundial da Saúde, está muito claro que não há distinção entre as pessoas que devem atingir o seu bem-estar, independente de cor, raça, orientação sexual, nem nada de nenhuma distinção específica. E, por fim, mas poderia ser o primeiro, que é na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Retomar esses marcos, eu acho que é importante para fazer um pouco um resgate do que está legitimado e aprovado, certamente, pelos governantes e pelas altas autoridades dos países onde nós vivemos. Então, talvez como uma síntese disso, eu queria que passasse o próximo slide. Eu trouxe essa foto, que é uma foto de uma campanha realizada no Peru, que diz lá: me chamo Héctor, sou gay, sou peruano e tenho os mesmos direitos que você. Do lado tem, somos peruanos, somos diversos, nós vamos ser diversos sempre. Quer dizer, isso diz respeito,
talvez de uma forma mais sintética, de uma forma mais na imagem, disso tudo que a gente vem dizendo, que as pessoas têm direitos, e são todas as pessoas, não são algumas pessoas e outras ficam de fora. Acredito também que, pode passar o próximo, o Brasil tem produzido alguns exemplos positivos nos diversos poderes. Acho que o Poder Legislativo, onde está em discussão nessa casa, um projeto de lei contra a homofobia, né, eu acho que é importante pensar, com todas as discordâncias que existem, mas é importante reconhecer que isso faz parte de um esforço justamente de caracterizar que as pessoas têm direitos, né, e que não podem ser negligenciados ou esquecidos por conta da sua orientação sexual, por conta da cor da sua pele, ou, enfim, qualquer outra característica. O Poder Executivo também, o SUS, né, abre um novo marco quando garante a cirurgia de mudança de sexo. Acho que é importante reconhecer isso como também uma experiência de garantia de direitos, da radicalidade da garantia de direitos das pessoas que se propõem, né, a essa decisão. No Poder Judiciário, o reconhecimento da união civil de pessoas do mesmo sexo e também o reconhecimento da adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Acho que são também marcos, né, da sociedade brasileira, acho que do Brasil de uma forma geral, que vai na direção de garantir os direitos das pessoas, né, da união civil, da adoção, enfim, de outras questões que sejam afetas a sua... que atingem, né, o grupo LGBT. E aí, por fim, eu queria passar ao próximo. Vou falar esse slide mais especificamente de acesso ao serviço de saúde, e que é importante a gente lembrar que o acesso a todos os serviços públicos, aí não só de saúde, mas especialmente de saúde, mas também a gente pode falar da educação, da assistência social, enfim. A necessidade que a gente garanta que a população, o grupo LGBT, possa e seja garantido o acesso a todos os equipamentos públicos, sem que a orientação sexual seja constituída como uma barreira. Então, acho que é interessante a gente pensar, e que não só necessariamente, como existem várias estratégias para isso, mas uma pessoa que seja gay, que seja lésbica, não tem só necessariamente direito à prevenção das questões de HIV/AIDS ou do tratamento. É necessário que a gente também tenha a noção de que o acesso à saúde não é só acesso à saúde a essas questões de HIV/AIDS, mas, por exemplo, a pessoa tem que ter acesso à tomografia computadorizada quando necessário, ou algum outro tipo de questão de saúde também tem que ser garantido. E, na verdade, talvez isso se constitua como uma questão a ser melhor debatida, e não vai ser nesse fórum, mas eu queria chamar a atenção para isso, de que a formação dos profissionais que trabalham nesses campos, ela deve ser cada vez mais garantida para garantir o acesso, o acolhimento e a atenção que a população LGBT tem e que tem que ser garantida, né? Não talvez assim, hoje ainda exista um caminho a percorrer sobre isso, justamente para não ter um rechaço, né, do diferente, daquele que nunca vem aqui ou daquele que não tem a demanda. Mas eu queria deixar isso marcado, porque a orientação sexual não pode se constituir como barreira de acesso aos serviços. O combate ao estigma está ligado a isso. E aí eu queria trazer uma citação da doutora Mirta Roses, que é a diretora da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, num discurso do Dia Internacional contra a Homofobia em 2008, onde ela disse: o ódio contra pessoas com diferentes identidades ou orientações sexuais é um ataque à vida em si e uma violação dos direitos humanos mais básicos. Quer dizer, a gente coloca isso nesse patamar, né, como uma violência à vida, de uma forma muito clara e enfim, colocada como
uma questão que deve ser observada. Ou seja, retomando o acesso ao serviço de saúde, é necessário que a gente trabalhe na adaptação das respostas e também na preparação, na formação dos profissionais para que tenham, né, a mesma condução, né, no serviço de saúde, no serviço de educação, no serviço de assistência social, quando são acessados pelas pessoas que têm orientações sexuais diferentes daquelas que vão atender, às vezes, né? Então, é interessante que se trabalhe nisso. Acho que a minha fala vai nesse sentido. Eu quero... pode passar o próximo, por favor. Eu quero agradecer a atenção e ao convite, e vou permanecer nessa audiência o quanto for possível, já sabendo que a gente vai ter que certamente sair antes do término dela. Então, agradeço a atenção e muito obrigado. Queria agradecer ao Francisco Cordeiro a exposição, dizer que é uma exposição que parte do pressuposto de que não há doença, e não havendo doença, não há o que se tratar. Até porque penso que vários códigos profissionais também chegam a atacar aqueles que buscam curar o que foi patologizado do ponto de vista com as matizes da discriminação. Penso que a eugenia, por exemplo, ela é absolutamente negada na nossa sociedade, e ela é negada enquanto prática profissional, porque parte do pressuposto que seres humanos que são diferentes são seres humanos que têm que ser subalternizados ou eliminados. Penso, eu não sei por que se provoca tanto clamor ou tanta indignação o Código de Ética dos Psicólogos, porque seria quase que a mesma coisa de reagirmos ao fato de se querer curar os negros porque são negros, os indígenas porque são indígenas, enfim, os canhotos porque são canhotos, se tentar curá-los porque estão desviantes de uma norma que foi estabelecida sobre a construção de preconceitos e que, em verdade, tem sido revista todo o tempo. Não é? A homossexualidade sempre existiu na história da humanidade, sempre existiu, mas foi encarada de forma diferenciada, né? Foi encarada como um presente dos deuses, já foi encarada, já foi criminalizada, já foi patologizada, mas sempre existiu. E nós caminhamos nesse sentido, nesta etapa da história da humanidade, para apagar definitivamente todas as fogueiras da Inquisição. Todas as fogueiras da Inquisição, com o que representa a anulação do outro. Estamos falando em um país onde cresce, ou cresceu, nos últimos anos, os assassinatos homofóbicos. E os assassinatos, eles não nascem prontos, eles são construídos. E muitas vezes são construídos a partir de um ódio que é lapidado, de um ódio que é camuflado, mas que é absolutamente inadmissível em uma sociedade democrática com a Constituição que temos. Então, agradeço muito a fala do Francisco Cordeiro e passo a palavra para o presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Tony Reis. Vossa Senhoria tem um prazo de 15 minutos. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde à nossa querida amiga Érica Cocai, nossa grande aliada da causa dos direitos humanos. Boa tarde a Ana, nossa grande intelectual, ao Francisco, aos outros parlamentares aqui presentes e a todos e todas. É um prazer novamente estar aqui. A ABGLT não se furtará ao debate quando pautado pela educação, pelo respeito e pela dignidade humana. Estamos aqui e vamos trabalhar isso de forma muito tranquila e salutar. Eu farei... Pode passar, por favor? Me apresentando, eu, além de ser presidente da Associação Brasileira LGBT, sou especialista em sexualidade humana. Meu mestrado é em filosofia na área da sexualidade, estudei ética e sexualidade, e o meu doutorado é em educação, e com a tese A Homofobia nas Escolas. Pode passar? Nossa ABGLT, a associação foi criada em 95 na cidade de Curitiba.
com 31 grupos. Hoje nós temos 257 grupos em todo o Brasil, e nós temos o status ECOSOC nas Nações Unidas. Então é importante que se diga, parabenizo aqui o representante de Washington da Organização Pan-Americana de Saúde, e nós estamos trabalhando em parceria com todas as agências da ONU para discutir esse assunto no Brasil. A nossa missão é promover a cidadania e defender os direitos da nossa comunidade LGBT, contribuir para uma democracia sem qualquer tipo de discriminação. Então, acho que é importante que se diga, nós não queremos discriminação de qualquer natureza. E defender a liberdade de orientação sexual e identidade de gênero, sempre pautada pela questão dos direitos humanos. Pode passar? Meu resumo da fala. Então, alguns conceitos e princípios. A situação problema, eu acho que o Francisco foi muito feliz de ter colocado algumas questões, eu vou estar, inclusive, repetindo, alguns avanços das políticas públicas no Brasil e no mundo, outros avanços que nós temos e alguns desafios que nós temos para discutir. Pode passar? Primeiro, nós temos que nos pautar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós tivemos 206 mil homossexuais barbaramente assassinados por Hitler, que não aceitava a diferença. Ele mandava matar judeus, pessoas que pensavam diferente, e 206 homossexuais. Aí foi criada por 48 países, inclusive o Brasil, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E todos são iguais perante a lei, têm direito sem qualquer distinção à igual proteção dos direitos. Não fala ali, vírgula, os homossexuais são diferentes. Então, acho que é importante, esse é o princípio basilar da ABGLT e da nossa atuação. Acho que isso é fundamental. Pode passar? Nós temos a Organização dos Estados Americanos, na Resolução 2435, expressa a preocupação pelos atos de violência e violações aos direitos humanos correlatos, motivados pela orientação sexual e pela identidade de gênero. Pode passar? Nós também temos uma declaração das Nações Unidas, do dia 18 de dezembro de 2008, 66 países assinaram, inclusive o Brasil. Pode passar? E o Conselho de Direitos Humanos da ONU expressa fortemente a preocupação em relação a atos de violência e discriminação em todas as regiões do mundo cometidos contra as pessoas por causa de sua orientação sexual e identidade de gênero. E pede estudo para documentar leis e práticas discriminatórias e atos de violência por motivo de orientação sexual e identidade de gênero. Isso aqui passou no painel, inclusive teve representantes do nosso movimento. Senhora Presidente, só uma questão de ordem, votação nominal agora. Não, nós vamos esperar o término da fala do Tony Reis, a gente suspende para que os parlamentares possam votar e nós retornamos, porque não há nenhuma pauta deliberativa, portanto, não colide com a existência da ordem do dia. Vamos esperar o término da fala do Tony Reis. Obrigado, deputada. Pode passar? Então, nós temos aí, como já foi bem colocado, um documento pela Organização Pan-Americana de Saúde, que as supostas terapias de mudança da orientação sexual carecem de justificativas médicas e são eticamente inaceitáveis. Então, isso não é a ABGLT que está falando, é a Organização Pan-Americana de Saúde. Está aqui o documento, que eu acho que é importante. Então, qualquer cura é eticamente inaceitável. Pode passar? A questão que está de fundo, que eu acho que é importante, e nós podemos perceber, inclusive, o clima da discussão, é a questão da religiosidade. E que a gente tem que respeitar. Eu sou cristão, respeito os cristãos, mas aqui o debate deve ser laico. E isso não sou eu quem digo, a Constituição Federal, desde 7 de janeiro de 1890, que diz: o Brasil é um Estado laico e é regida pela Constituição Federal. Qualquer outro livro, livros, não está dentro, não é constitucional. Então, acho que é importante que se diga isso de forma muito tranquila e aberta. Pode passar?
E aí vem a nossa Constituição que diz, nossa gloriora, que foi votada aqui e aprovada, que os princípios fundamentais devem ser sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E nos direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, qualquer discriminação deve ser punido e já está contemplando. Pode passar? Sobre a questão da cura gay, que eu acho que é importante que se diga e o debate quando se diz. Nós temos aqui, e aí eu gosto de ser muito específico, eu acho que é importante a gente mostrar de onde que teve a Assembleia da Organização Mundial de Saúde, do dia 17 de maio de 1990, disse, retirou a homossexualidade da lista dos distúrbios mentais, que era o Código 302.0. Então, é importante que se diga, a Organização Mundial de Saúde, não é a ABGLT. Então, não foi ativismo ou coisa que o vale. Pode passar? Então, a gente se utiliza da palavra homossexualidade ao invés da palavra homossexualismo. Então, o sufixismo aí é utilizado para significar doença. Por isso que a gente usa homossexualidade. Pode passar? Que eu acho que é importante para a gente ter uma visão do panorama. Nós, infelizmente, nós temos pessoas que respeitam os direitos humanos e nós temos fundamentalistas em todo o mundo. Nós temos 7 países que é pena de morte. Inclusive, a pena de morte é baseada nos livros sagrados. Então, nós temos Irã, nós temos a Arábia Saudita, nós temos parte do Sudão, Nigéria e assim por diante. São 7 países. E 75 países é prisão para as pessoas homossexuais. Eu, enquanto homossexual, enquanto gay, não poderia estar aqui numa casa de leis. Estaria preso. Mas nós temos 58 países no mundo que já aprovaram a questão da criminalização da homofobia e nós temos 34 países que já aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Brasil é o 34º, que muito nos orgulha. Pode passar? Aqui é uma pesquisa que eu acho que é importante a gente estar passando. 92% das pessoas entrevistadas afirmaram que os outros têm algum grau de preconceito em relação aos homossexuais. E 28% reconhecem e declaram o próprio preconceito contra a comunidade LGBT. 5 vezes mais com os negros e idosos. Pode passar? Uma pesquisa da Unesco, que foi inclusive baseada nessa pesquisa, que nós construímos o material do Escola Sem Homofobia. Pode passar? E aqui coloca, 40% dos meninos não gostariam de estudar com uma pessoa LGBT. Vocês imaginam a exclusão, o preconceito que é ser homossexual. Eu me considero um vitorioso de ter conseguido superar todas as barreiras, porque 40% dos meninos, que quem está falando é a Unesco, não sou eu, é uma pesquisa. E 35% dos pais não gostariam que seus filhos estudassem com uma pessoa LGBT. Pode passar? E aí as consequências da homofobia, que eu acho que é importante que toda essa discussão venha recrudescendo a homofobia. Eu acho que isso, inclusive, nas eleições municipais, graças à discussão laica, conseguimos derrotar em São Paulo, derrotar em Curitiba, e na maioria das cidades, onde o tema foi levantado, os candidatos foram derrotados. De forma muito tranquila, transparente, porque nós temos 70% da população apoia os direitos humanos LGBT, segundo agora uma pesquisa da Data Senado. A consequência da homofobia na educação: dificulta a inserção no mercado de trabalho, desumaniza e promove a insegurança, provoca o bullying, gera e alimenta outras formas de preconceito, discriminação e violência. Pode passar? Compromete a inclusão educacional e a qualidade de ensino, dificulta a aprendizagem e o rendimento e conduz à invasão e o abandono escolar. Inclusive isso, nós estamos com um encontro nacional de pessoas travestis e transexuais no Hotel St. Peter, que elas estão discutindo muito isso, a evasão escolar. Se hoje acusam, falam da prostituição, muito é a questão da consequência da homofobia, que muitas vezes as pessoas não permanecem na sala de aula. Pode passar? Que uma pesquisa do Ministério da Saúde, 53% da comunidade LGBT já foi discriminada no local de trabalho pela questão da sua sexualidade. Pode passar. Aqui, dados da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos. 6.809 denúncias
de violação de direitos humanos, 18 violações por dia. E, olha, 42% das violações são na questão psicológica. Então, é importante que a gente discuta a resolução 01/99. Está aqui os dados, que não foi invenção minha ou de um grupo, são os dados da Presidência da República, do Ministério da Secretaria de Direitos Humanos. Pode passar? Aqui nós temos uma síntese à cidadania, que são as comunidades terapêuticas. Aqui o relatório do Conselho Federal de Psicologia, com a OAB, com o Ministério Público, da cura da homossexualidade, que é um absurdo e que eu vou estar passando e que foi feito com parcerias com várias organizações em todo o Estado brasileiro. E é o relatório da quarta Inspeção Nacional de Direitos Humanos. Registramos interceptação e violação de correspondência, violência física, castigos, torturas, exposições a situações de humilhações, imposição de credo, exigência de exames clínicos como teste HIV, exigências inconstitucionais, intimidação, desrespeito à orientação sexual, revistas vexatórias de familiares, violação da privacidade, entre outras ocorrências, registradas em todos os lugares. Pode passar? Aqui eu tenho todas as casas de comunidades terapêuticas. Então, lá em Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, pode passar, por favor? No Amazonas, Goiás, aqui em Goiás, casos de diversidade sexual são estimulados a ser libertados. Sair da homossexualidade para se tornar heterossexuais. Aqui no Lar Cristão, Cuiabá, Mato Grosso, lésbicas são levadas a deixar a homossexualidade, a doutrina religiosa ensina que a homossexualidade é errada. E aí vai falando Mato Grosso, Minas Gerais. Pode passar? Aí nós temos em Contagem também, Rio Grande do Norte, em quase todos os estados. Pode passar? Nós entramos no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral de Direitos Humanos. O procurador despachou para todos os ministérios públicos, está sendo investigado esse relatório para coibir esse tipo, porque é uma violação flagrante dos direitos humanos da nossa comunidade. Pode passar? Como disse a nossa querida Érica Cocai, 3.717 homossexuais barbaramente assassinados. Isso aqui tem os dados concretos e agora, inclusive, reconhecido pela Presidência da República. Pode passar? E aqui o que nós queremos? Está aqui o nosso querido ex-presidente Lula, quando ele falou, quando se trata de preconceito, eu os conheço nas minhas entranhas. Na fala dele, na abertura da Conferência Nacional LGBT. Ninguém pergunta a orientação sexual de vocês quando vão pagar o imposto de renda. Ninguém pergunta quando vai pagar qualquer tributo nesse país. Por que discriminar na hora em que vocês livremente escolhem o que querem fazer com o seu corpo? Isso foi falado pelo nosso querido ex-presidente Lula, que a gente estima muito. Pode passar? Hoje nós temos uma coordenação geral da promoção dos direitos humanos. Temos aqui o Conselho Nacional LGBT, inclusive está aqui a nossa Ione, que é vice-presidente da ABGLT e também membro do Conselho Nacional LGBT. Tem 15 ministérios e 15 organizações da sociedade civil, inclusive o Conselho Federal de Psicologia participa do Conselho. Pode passar? Aqui está a resolução. O que a resolução diz? Eu acho que é importante que se diga. Qualquer pessoa, inclusive, eu recomendo todas as pessoas procurarem psicólogo. É bom, sabe? Isso não quer dizer qualquer pessoa, não veta. O que não pode é prometer cura. Isso é charlatanismo. Então, você não pode prometer curar o que não é doença. Isso é muito importante que se diga. Mas qualquer psicólogo pode tratar, sim. E é importante que se diga. Mas agora, quando fala prometer cura, aí sim é charlatanismo. O que diz? Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento da cura das homossexualidades. É isso que diz, é referendado pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde, como disse aqui o Dr. Francisco. Pode passar? Aqui nós temos o Conselho Federal de Psicologia, também fez um parecer sobre a questão da adoção de casais homossexuais, que inclusive agradeço, Ana, você como estudiosa. Hoje eu sou um pai de família, com o meu companheiro com quem eu convivo há 23 anos.
adotamos um filho maravilhoso, carioca, agora curitibano, que está lá indo super bem na escola. Fomos homenageados no bimestre passado como os pais exemplares pelo IDEB, porque ele tirou 10, 10, 10, 10. Teve uma nota que ele tirou 7, que a gente está fazendo as recuperações. Então, assim, vocês nos ajudaram a realizar um sonho de ser um pai de família, eu e meu companheiro, meu querido inglês. Pode passar? Nós temos uma resolução também do Conselho Federal do Serviço Social que fala da questão ética. É importante que também eles estão do lado da Constituição Federal e dos direitos humanos. Pode passar? A Lei Maria da Penha diz bem claro que reconhece as relações pessoais enunciadas nesse artigo, independente da orientação sexual, quando conceitua a questão da família. Então, hoje nós temos uma lei que reconhece a família através da Lei 11.340 de 2006. E a Maria da Penha, também tenho participado com ela de diversos eventos, ela está junto pela criminalização da homofobia e contra o PDC 234. Pode passar? Aqui, como nós conseguimos tudo isso? Através da nossa visibilidade LGBT. Pode passar? Nós tivemos 250 eventos e paradas, 190 paradas, 51 eventos, 3 milhões na parada em São Paulo, e a gente demonstrou essa força agora nas eleições municipais. De forma muito tranquila. Debatemos, escrevemos para lá, para cá, e ganhamos o debate. Pode passar? Nós temos as marchas da cidadania, estamos na terceira, vamos para a quarta. Pode passar aqui em Brasília? Pode passar. Aqui nós temos o que nós queremos, pessoal. E aí, pastor Feliciano, que eu acho que é importante que se diga. Nós não queremos regalias, não queremos privilégio, nós queremos o direito à igualdade. É isso que nós queremos. Tranquilamente, ser cidadão, pagando os impostos, como disse o presidente Lula, sendo cidadão, tendo direito à igualdade, e sendo respeitado e respeitando os outros. Eu acho que isso é fundamental. E se alguém não respeitar, essa pessoa está errada. Eu acho que isso que é fundamental. E isso foi unânime, da esquerda à direita, da direita para a esquerda, foi unânime. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à igualdade. Eu acho que isso é importante para a gente dizer, e que foi um trabalho bonito, lindo, e que hoje nós podemos casar tranquilamente no país. Já temos mais de 6 mil uniões estáveis, 350 casamentos que podem converter em casamento. Isso é importante que se diga bem claro nessa Casa de Lei. Pode passar. O que nós queremos nos estados? Ter o tripé da cidadania, coordenadoria, plano estadual e conselho municipal nos estados e municípios. Que o Conselho Federal de Psicologia está com a gente na maioria dos estados. Pode passar? A aprovação do PLC 122, que agora, com o apoio das agências das Nações Unidas, com todas as centrais sindicais, a gente virá com todas as nossas forças para aprovar. Mulheres têm leis? Tem. Negros têm leis? Tem. Índios têm leis? Tem. Crianças têm? Porque nós, homossexuais, não temos? Então, é isso que nós queremos, uma lei que puna a homofobia. Pode passar. Campanhas do governo em parceria em grande escala contra a homofobia. Essa do Disque 100, hoje nós temos essa campanha no Brasil, inclusive com o apoio da Rede Globo, para fazer o trabalho. Pode passar e estou concluindo, deputado. O envolvimento da OAB, hoje nós temos 68 comissões de diversidade sexuais em todas as capitais e na maioria das cidades. Temos o Conselho Federal de Psicologia apoiando na questão de direitos humanos. Não faz propaganda de opções sexuais, deixe bastante nítido isso. O Conselho Federal de Serviço Social, as universidades, nós temos em todas as universidades, nós temos hoje estudos sobre a questão da diversidade sexual e as centrais e confederações sindicais. Pode passar? Aqui a UNAIDS é um documento que depois eu vou estar passando para vocês, foi assinado por 10 agências da ONU, que foi entregue para a presidenta Dilma, para o José Sarney, para o deputado Maia e para o Judiciário, que diz, solicitar à presidência Dilma a necessidade da priorização de políticas na promoção de ações que garantam o respeito aos direitos humanos e coíbam a violência contra a população LGBT, solicitar ao Congresso Nacional a prioridade e celeridade no trâmite do PLC 122, que criminaliza a homofobia, solicitar ao Poder Judiciário
para, no âmbito de suas atribuições, envidar esforços no sentido de aprofundar a investigação pertinente e punir, com base na legislação vigente, os crimes de caráter homofóbico. Pode passar? Aqui é importante não generalizar, porque muitas vezes nós não temos cristofobia, não queremos ter evangélicofobia, eu acho isso um absurdo. Acho que nós temos que conviver. Nós somos um país da diversidade. E ontem, a presidenta Dilma, quando entregou o prêmio ao movimento gay de Minas Gerais, e todos na questão do prêmio lá de cultura, ela falou, nós somos um povo diverso e devemos ser respeitados e viver harmonicamente. E a cultura vai nos ajudar. Nós temos que ter uma cultura de paz e não de discriminação. 23% dos evangélicos, 50% dos católicos, 60% das pessoas de outras religiões são favoráveis à união estável, segundo o IBOP 211. E unir-se com religiões inclusivas no combate à intolerância religiosa e ao desrespeito ao Estado laico. Então, não dá para generalizar. Todos os evangélicos são assim, todos os católicos são assim, todos os ateus. Alguns são realmente extremamente fundamentalistas. Então, eu concordo quando falam assim. Não devemos taxar como todo mundo é fundamentalista e que não respeita. Tem muita gente que nos respeita. Pode passar? Aqui, só para a gente ter uma ideia. Em 93, nós tínhamos, na terceira linha ali, 7% da população nos apoiava. Hoje nós temos 45%. Quem está dizendo é o IBOP. Claro que ele errou em algumas capitais, né? Mas aí a margem de erro, mas tudo bem, não tem problema nenhum. 50% das mulheres nos apoiam. 50% dos católicos, 60% da juventude e 60% das pessoas com nível superior. Dos evangélicos, 25% nos apoiam, segundo o IBOP. Pode passar? E aí, concluindo. Agir. Defender o Estado laico e encaminhar as denúncias de violação para as autoridades competentes. E o Ministério Público tem sido implacável. Todas eles têm aceitado as demandas, têm feito as diligências e nós temos que dialogar. Não queremos fazer guerra santa, não queremos destruir igreja, não queremos chutar em santa, nós queremos ser respeitados como qualquer um. Pode passar aí ao último slide. Contribuição da psicologia. Continuar primando pela separação entre convicções religiosas pessoais e ética profissional. Isso é fundamental. Não vamos atacar a pessoa porque é evangélica ou católica, se ela tiver ética profissional, e é isso que a resolução 01 diz, ética profissional. Contribuir com conhecimento científico em apoio à diversidade sexual e à não discriminação. É isso que nós queremos. E participar da elaboração e controle social de políticas públicas nesta área. É isso que nós queremos e é isso que o Conselho Federal de Psicologia tem feito em todo o Brasil. E aí, concluindo, é a última frase. Pode passar? Mais outra vez? Mais outra vez. Boaventura diz o seguinte, temos o direito de ser iguais quando as diferenças nos inferiorizam. E temos o direito de ser diferente quando a igualdade nos caracteriza. É isso que nós queremos, é o respeito, independente de qualquer coisa, e viver harmonicamente com todos e todas nesse país maravilhoso. Obrigado. Eu agradeço ao Tony Reis, conforme acertado anteriormente, nós vamos suspender por 10 minutos a audiência e para que os deputados e deputadas possam participar da votação. E, em seguida, nós retornamos para a continuidade do debate.
Nós vamos, então, retornar, voltar à discussão, pedir às pessoas para que possam se acomodar da forma mais confortável possível. Vamos recompor a mesa. Agradecer as palavras do nosso convidado, Tony Reis, que é presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Lembrando que está tendo aqui em Brasília o Encontro Nacional das Transsexuais e Travestis, que está acontecendo no St. Peter, e onde estão discutindo uma série de reivindicações, de direitos, enfim. E saudar, inclusive, a realização do encontro. E passo, nesse momento, pedindo antes disso, pedindo silêncio às pessoas que estão aqui conosco, para que nós possamos dar continuidade à nossa audiência pública. Pedindo silêncio, portanto, e passo a palavra para a Ana Paula Uziel, que é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Vossa Senhoria tem um prazo de 15 minutos. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui reunidas, senhores deputados, deputada Érica Cocai, Tony Reis, presidente da BGLT, companheiro de longas lutas. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu integro, como disse a deputada, a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, qual venho representar. Eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora associada do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, da UERJ, o CLAN, e coordenadora do Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos da UERJ também, LIDES, que é um laboratório interdisciplinar. Eu estudo sexualidade há muitos anos e tenho muita clareza sobre a importância da psicologia no debate sobre a diversidade sexual e de gênero, tanto em termos da produção do conhecimento, quanto da atuação nas áreas de saúde e da justiça, por exemplo, onde nossa participação é fundamental em termos de definição do destino das pessoas. Aproveito, então, essa fala em nome do CFP para destacar a importância da garantia do exercício ético da profissão, que é papel desse órgão que vem cumprindo seriamente o seu compromisso com a sociedade. A minha apresentação, então, vai se dar em duas partes. Uma, provocada um pouco pelo que gera essa audiência pública, esse projeto de decreto legislativo 234. Nessa primeira parte, então, da minha apresentação, vou falar um pouco do papel do Conselho Federal de Psicologia, para a gente ter um pouco de clareza de como ele tem autonomia para propor essa resolução, que não prescreve a forma como o psicólogo deve trabalhar. Quem fez uma formação e tem um registro no conselho profissional tem direito a um livre exercício, porém, existem algumas diretrizes que não podem ser ultrapassadas. Então, a minha fala vai se dar, essa primeira parte fala um pouco das atribuições do Conselho Federal, e uma segunda parte, onde eu vou, então, tematizar a questão da homossexualidade, da suposta cura da homossexualidade, tratamento. Vou, então, ler um trechinho do documento da Organização Pan-Americana de Saúde, já citado aqui inúmeras vezes, que diz: qualquer esforço dirigido a mudar a orientação sexual não heterossexual carece de justificativa médica, já que a homossexualidade não se pode considerar como uma condição patológica. Então, estou, obviamente, partindo desse pressuposto. Como professora, eu fico também muito preocupada com a formação dos alunos de psicologia. Então, esse é um tema que a gente tem debatido na universidade muitíssimo. Então, se por um lado o Conselho tem um papel fundamental no exercício ético da profissão, a universidade tem também um papel fundamental na formação desse profissional. Bom, a profissão do psicólogo, então, no Brasil foi regulamentada em 1962. Pode ir.
Tem as leis que criaram, então, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, que atualmente são 20 conselhos, eu vou passar mais rapidamente, acho que são informações importantes, né, mas não vou me ater, o slide de estudo, pode ir. No artigo 1, queria, então, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, que são dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, constituindo uma autarquia, destinado, e aí eu acho que é fundamental para o nosso debate de hoje, destinados a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. Eu acho que esse slide diz bastante, responde bastante se o Conselho tem autonomia ou não para dar as diretrizes da prática ética do exercício profissional do psicólogo. Uma modificação na lei, mas a título de informação, 2012, que foi encaminhado pela presidenta, um PL, que altera algumas questões. A proposta é resultado de uma ampla discussão que envolveu a categoria. Esse PL, então, visa a democratização do sistema conselhos, incorpora o Congresso Nacional de Psicologia ao sistema e traz a APAF e a lei, que são instâncias do sistema conselho. Eu não vou me dedicar à explicação aqui. Depois essa apresentação vai estar disponível e também convido vocês a frequentarem o site do Conselho Federal, www.pol.org.br, e lá tem todas as informações necessárias, né? Então, entre as alterações, estão ainda a ampliação do número de membros do Conselho Federal de Psicologia e as eleições diretas para a escolha desses membros. Então, é importante que o Congresso Nacional de Psicologia, o CNP e a APAF são instâncias fundamentais de democratização da discussão sobre a psicologia no Brasil. Essa é uma outra informação importante, é uma autarquia e é mantido com recursos próprios do pagamento da anuidade dos profissionais, né? Esse é o mapa dos CRPs, né? Em todos os estados tem um CRP, às vezes tem um CRP, um Conselho Regional, para mais de um estado, né? Mas tem ampliado cada vez mais. E, então, os conselhos fazem a mediação entre a profissão e a sociedade. Eu acho que isso é um outro aspecto que dá uma clareza para a gente sobre a importância e a centralidade do conselho no exercício da profissão. Bom, eu acho que isso aí é bastante importante. O Conselho Federal funciona como um tribunal superior de ética profissional e julga, em última instância, os recursos das deliberações dos conselhos regionais. Eu acho que cabe aqui uma observação que, cada vez mais, o Conselho Federal e os conselhos regionais, as eleições são independentes, então, não necessariamente os conselhos regionais são aliados em geral são, não necessariamente são alinhados em todos os aspectos ao Conselho Federal, então também tem autonomia. Mas eu acho que é importante dizer que existe um movimento mais geral no Brasil de que é importante, para além da fiscalização, a noção de orientação e fomentação de discussão sobre a prática do psicólogo. Então, é claro que é necessário, às vezes, fiscalizar e punir, mas o que o Conselho tem tentado, os conselhos, o federal, os regionais, é muito mais problematizar a atuação do psicólogo e convidar para discussões, né? E aí são várias parcerias, o Tony já mencionou algumas delas, né? Então, há parcerias com o Ministério Público, com a OAB, com os outros órgãos de classe, com as universidades, para que a gente, então, promova um intenso debate, que a psicologia possa andar e se mover dentro das transformações da sociedade brasileira. Essas são algumas das diversas áreas que a psicologia está inserida, então a gente está o tempo inteiro em debate, né, com outras profissões e com várias entidades de formação. A gente, então, tem uma pluralidade aí de campos de discussão nas questões de gênero e de sexualidade, sobre as quais a gente vai se dedicar mais aqui, mas eu acho que aí fica claro que a psicologia também está inserida em questões ligadas a trabalho, saúde, mundo digital, mundo jurídico, controle social, habitação. Então, são diversas as áreas de atuação e diversas as áreas em que a gente consegue, por exemplo, discutir e contribuir para a elaboração de políticas ou de legislações. Os conselhos de direitos, então, são órgãos da sociedade democrática, né, a partir da Constituição de 88, e o Conselho Federal e os conselhos regionais fazem parte de vários desses conselhos de direitos, ou a gente vai elencar alguns aí para vocês terem uma ideia.
Então, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT, Direitos da Mulher, Segurança Pública, Assistência Social, Comunicação Social. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia, assim, da inserção do Conselho, de como é que a gente tem vários tentáculos, né, e a gente está ampliando cada vez mais o campo de discussão aí com a sociedade como um todo. Além disso, eu acho que uma outra coisa importante, quer dizer, o Conselho também participa em diversas frentes, fóruns e comissões. Essa pulverização, digamos assim, do Conselho, o Tony também já apontou um pouco para isso, mostra a importância do Conselho como interlocutor, não só para fazer a mediação entre a sociedade e a categoria, mas ele é um agente transformador também em vários setores da sociedade, né? Não é à toa que a gente está em tantas frentes diferentes e ampliando cada vez mais a nossa participação. Pode entrar todas. Bom, nesse sentido, então, ao mesmo tempo em que a gente é provocado por esses diversos conselhos e dessas diversas frentes e diversas instituições da sociedade civil, governamentais também, se por um lado a gente faz parte, a gente é convidado, por outro também a gente pauta uma série de questões, né? O Tony trouxe o último relatório desse trabalho de intervenção feito em várias comunidades terapêuticas, né, publicado no ano passado, e a repercussão desse documento foi imensa. Imagino que vocês tenham acompanhado em diversos jornais do país. O governo federal recebeu também esse documento, e isso fez com que se problematizasse, inclusive, o investimento do governo federal nas comunidades terapêuticas, e o Conselho Federal, então, foi um ator muito importante na discussão sobre a política de saúde mental no Brasil e a política de drogas, né, de combate ao uso de drogas, de álcool e outras drogas. Então, a gente trouxe aqui, mais para ilustrar, algumas das campanhas, né, que foram feitas. Tem vários filmes muito interessantes no site do Conselho Federal. Acho que seria bem interessante vocês visitarem o site, né? Já falei isso, mas os vídeos são bastante ilustrativos. Eles podem ser usados também para debates em diversos fóruns, né? Então, essas são algumas das campanhas, o relatório da 4ª inspeção que o Tony trouxe. O Conselho Federal, então, ele faz uma série de inspeções em articulação com diversas instituições, com os conselhos regionais. A gente publicou, recentemente, o Conselho Federal publicou esse documento aqui, que eu imagino que alguns de vocês tenham recebido, que, na verdade, é uma coletânea das campanhas que foram promovidas pelo Conselho Federal. Assim, vocês têm um pouco uma noção de como é que trabalha a Comissão de Direitos Humanos do Conselho. Manifestações variadas, né? Essa é uma manifestação em relação ao ato médico, que é uma outra linha de frente, né? É importante a gente, na segunda parte da minha exposição, eu vou me centrar mais na discussão sobre sexualidade, orientação sexual, diversidade sexual e de gênero, mas existem várias manifestações em relação a várias áreas, né? A gente não está restrita a essa discussão. Aí são algumas fotos também para ilustrar um pouco a atuação do Conselho. Os seminários em 2006 até agora, foram mais de 230 seminários, muitos deles gerando publicações, então vocês podem ter acesso também às discussões e às posições do Conselho, né? Algumas conferências também, das quais a gente participa, né, da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Federal. Então, mais de 70 conferências, das quais o Conselho Federal fez parte. De novo, alguns relatórios, né, aos quais vocês podem ter acesso também. Imagino que estejam todos disponibilizados, né, no site. Então, vocês podem ter acesso aos relatórios impressos quanto ao que está disponível virtualmente. Pode ir. Bom, nisso tudo, então, eu passo para a segunda parte da minha colocação, que é, mais especificamente, me remetendo ao título da audiência pública. O foco, então, vai ser
a ética e o respeito a uma afetividade, né? Que isso é uma das discussões, acho que ficou claro, né? A diversidade de questões que o Conselho tenta, não é exatamente dar conta, porque a gente não vai dar conta mesmo, mas que a gente tenta pôr em pauta, né? Então, vou me ater aqui à ética e o respeito a uma afetividade. Eu queria logo começar falando, que não está descrito aí, nessa cartilha, a um direito de todos e todas, que a gente, não, nesse momento, o Conselho não tem impresso para distribuir, depois eu posso passar para quem não conhecer. É um documento que foi um documento muito importante. Ele saiu numa época em que se tinha pouquíssima coisa. Ele é de 2008. Se a gente faz um retrospecto, 10 anos para cá, muita coisa mudou no debate em relação à psicologia e à homossexualidade, né? A psicologia vem crescendo aí o campo de investigação e de intervenção em relação às questões ligadas à sexualidade, de um modo geral, e essa cartilha foi fundamental para se pautar o tema para além da psicologia, que é um pouco o que aconteceu também em relação à Resolução 001 de 99. Bom, uma coisa que eu acho fundamental dizer, um pouco na fala do Tony, né, foi contemplado, um pouco na fala do Francisco também, de outra maneira, que o CFP está afinado com os movimentos sociais, com planos de governos e políticas públicas. Eu acho que é importante a gente ter clareza que a Resolução 001 de 99, a gente, no ano de 2009, se comemorou pelo Brasil inteiro os 10 anos da resolução, e foi muito interessante, porque foi possível ver pelo Brasil onde ela tinha mais eco, menos eco, onde é que as pessoas conheciam mais, e foi muito interessante perceber que ela é muito conhecida também para além da psicologia. Então, não só foi um ganho interno para a categoria, como foi também um ganho externo. Vou falar um pouco mais sobre isso. Então, se a gente for olhar a resolução e o Conselho Federal, de modo geral, ao propor a Resolução 001 de 99, está afinada com o Plano Nacional de Direitos Humanos, que, não sei se todo mundo conhece, mas vale a pena ver que ele tem uma parte enorme que tenta assegurar ações governamentais para a população LGBT, e aí em várias áreas. Então, na área da saúde, na área da justiça, tem uma série de propostas nesse sentido. O Brasil Sem Homofobia, de 2004, que é também um programa importante de Estado na promoção da cidadania e dos direitos humanos. E o Brasil Sem Homofobia, então, ele vai gerar uma série de desdobramentos regionais, né, estaduais. Tony tocou de alguma forma nisso. No Rio, a gente tem uma parceria grande com o Rio Sem Homofobia. Existem centros de referência de combate à homofobia e garantia de direitos LGBT. Então, a gente tem lá no Rio uma parceria significativa da UERJ com esses centros, né, de apoio, supervisão. E aí eu acho que também é importante destacar que a gente tem vários estagiários de psicologia, e cada vez que eu faço seleção na universidade, mais e mais alunos de psicologia procuram esse campo. Então, assim, estou absolutamente segura de que isso é um campo em expansão de debate, né? Os alunos têm se interessado cada vez mais por essa questão, né? Qualquer seleção que a gente faça, ou aula, ou debate que a gente proponha, os alunos da psicologia estão em massa. Bom, nessa mesma linha, né, mostrando como é que o CFP, com essa resolução e os debates que tem proposto, está afinado com o movimento mais geral do Brasil. Lembrar o que o Tony já falou